Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento envolve os nossos lares com vibrações de amor e de carinho. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nesse momento envolver cada um de nós, nos intuir bons pensamentos para que possamos, através do estudo, beber dessa água que vai saciar a sede do Espírito, com entendimento, fortalecendo a nossa jornada espiritual nesse planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje no Evangelho nós estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e hoje nós vamos fazer o item 5, que é o prodígio dos falsos profetas. Deixa eu... Boa noite, dona Emília. Boa noite, Dão. Bom, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisa de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão verdadeiro sentido ao termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios, milagres, são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos, um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tal que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é que uma aplicação da lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prodígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um,
ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inimigo de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece pelos sérios caracteres e exclusivamente morais. Gente, essa parte do Evangelho, ela nos convida a estudar a doutrina, tá? A estudar, a entender todo esse processo. Na primeira parte, o Cristo tem uma fala dele muito interessante. Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Esse é um ponto. O outro ponto, né, que tudo o que tem nessa terra, tudo está sendo coordenado por uma força superior. E essa força superior emana de Deus. Outro ponto. Então, dentro dessas questões, nós temos dois pontos para analisar. E quando a gente fala dos prodígios, dos milagres, nós vamos entender que isso está condicionado a uma lei natural. Mais outro ponto. A outra questão que nós temos que analisar, que há também a intencionalidade e a potência do médium na liberação de fluidos e no conhecimento que esse espírito tem. Mais um. Então, são vários pontos que nós teremos que analisar estudando o Livro dos Médiuns, estudando a Gênese, tá? Estudando a doutrina espírita, dentro dessa complexidade, para entender os mecanismos, como Deus age em nossas vidas. Como que funciona isso? Tá? Então, aí, ele comenta, né? Se há anjos e demônios, nós temos situações que até aqueles a quem nós direcionamos e falamos que são demônios, agem também em consonância com o médium, com a ligação, com a intencionalidade dele, opera dentro dessa circunstância prodígios e milagres de acordo com a intencionalidade daquele que age sobre o outro. Mas existe mais pontos a ser analisado. A outra questão, basta se nós, né? Até aconteceu uma vez com uma menina que participava com a gente, e o Rocha, quando estava encarnado, ainda falou, Dalmo, lembra aquela moça que ia no centro, que ela não podia? Ela entrava nos estudos e ela se sentiu muito bem, melhorou todos os problemas dela, né? E aí o Rocha ficou, né? Me passou o telefone, tentei entrar em contato com ela, né? Mas isso é uma coisa que é eu que estou promovendo ou a intenção daquele que busca? Vários pontos, mas outro ponto. A outra situação que pode acontecer, aquele a quem faz, né, o prodígio, o milagre, começa agora um outro processo de achar que nós temos o poder. E, na verdade, nós não temos. Tudo que vai acontecer, nós sabemos que há uma força superior que comanda o universo e que conspira, vou usar essa palavra, para que todos nós, independente da condição, possa usufruir
captar ou muitas vezes se curar com a consciência que busca a cura. Então, isso é um fato que acontece com todos nós. E aí nós vamos entender que é de acordo com o merecimento. Que seja qualquer um daqueles, né, que estão na Terra e que se acham imbuídos de poder de cura, na verdade são instrumentos da espiritualidade para que promova mesmo aquele que vê, que passa e seja curado na visão dele, mas na verdade há um merecimento. Porque é preciso que nós, né, como me lembrei agora de uma fala de um médium que eu convivi muito com ele, a esposa dele quebrava tudo dentro de casa. Ele não sabia mais o que fazer. Aí um belo dia chegou o médico e falou para ele assim, você tem fé em Deus? Ele falou, tenho. Então, a partir de hoje, sua mulher vai se curar e não vai quebrar mais nada dentro de casa. Assim aconteceu. E aí, quando nós vamos analisar, essa consciência, ela tem que ser trazida para dentro de nós. E se eu tiver fé, vai se operar grandes milagres. Aí não vai ser fulano ou Bertrano, mas é aquele que acredita. E o Evangelho fala sobre isso. Aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, de falar para esse monte que passa daqui para acolá, o monte passará. Então é nessa condição que quem movimenta essa força interna, embora acreditamos naqueles que se dizem portadores, né, e que são, como diz a lição, prodígio dos falsos profetas, olhando para aqueles a quem eles atribuem que fez o milagre ou o prodígio, nada mais foi instrumento. Mas quem movimentou a força foi aquele que buscou. Assim, foi o que aconteceu com Jesus, quando as pessoas tocavam nele e falaram, quem tocou nas minhas virtudes? E, logicamente, aquele que tocou se curou. Um voltou a enxergar, o outro voltou a caminhar, e, na verdade, voltou depois tudo novamente. Porque o problema estava no espírito. E aí nós que estudamos o Evangelho, esquecemos dos infortúnios ocultos, a lição que nós estávamos estudando, né, que a gente está lendo e estudando ela, se seu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Aí nós vamos entender toda essa dinâmica e compreender. E aí, o único mecanismo que nós temos, e o que nós temos que fazer, é usar a racionalidade, compreender. Se for do merecimento, se for do merecimento da pessoa, nada vai impedir. Nada. Tudo que se atribui hoje, né, utiliza que foi fulano ou bertano que curou, na verdade, quem curou foi Deus, que vê, nos ouve, nos analisa e permitiu que o irmão a quem nós atribuímos, né, muitas vezes, efetuasse a cura. Mas tudo que acontece nas nossas vidas, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada.
Então, nós não estamos aqui para julgar. Vocês podem ver que na lição ele começa a falar até dos demônios que fazem cura. A quem se atribui, né? Demônios. Né? Então, são muitas situações que a gente precisa ler esse evangelho, analisar, prestar bem atenção, compreender e buscar o estudo, né? Porque no final, não sei se vocês viram, ele fala, o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Morais. Tá? E ainda, tem muitos ainda que atribuem aquele a quem promoveu a cura dos irmãos aqui na Terra. E, na verdade, é o merecimento. Né? Tanto é a gente ter essa palavra que tem aí, que é o milagre. O milagre não existe. O que existe é o merecimento. Mas também é preciso que a gente compreenda como funciona esse mecanismo. Se eu tenho fé, e eu preciso saber o que é a fé, se eu tenho confiança, e aí nós vamos entender que tudo eu posso naquele que fortalece. E o espírita ainda, ele somos nós precisamos entender isso. Existem umas partes no livro, principalmente aquela do hora que ele se encontra com a mãe. Ele falou, mas e a hora que eu querer falar, basta pensar. Uma outra parte foi no próprio filme tem o livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio. O rapaz queria sentir a chuva. Aí ele pergunta para os mentores, né? Aí eu queria sentir a chuva novamente. Aí o mentor vira para ele e fala, basta que você queira, pense. E aí a chuva caiu nele e se molhou todo, o espírito, né? Para vocês entenderem os mecanismos de como opera todo esse sistema. Os orientais mesmo falam, mente sã, corpo sã. É nessa condição que a gente vai fazer a leitura e entender que se eu delego a fé, a confiança naquela pessoa que está ali, né? Eu acredito, eu começo a movimentar dentro de mim forças e se opera um milagre. Tá? Se opera um milagre, como se fala. E, na verdade, foi movimentada essa força e Deus, que nos assiste em tudo, promove, né? A qual nós chamamos de milagre ou a cura do espírito. Então, são muitas situações que aonde só cabe a Deus decidir a cura ou não. Tá? Quando eu comecei a ver essa dinâmica, quando eu comecei a estudar a questão ali eu fui para a Gênese estudar o mecanismo de como funciona tudo, eu falei, meu Deus, a coisa é maior do que eu penso. Porque todas aquelas moléculas, né, que se juntam formando átomos, e Deus está operando dentro dessas moléculas, foi também dado a capacidade para cada um de nós operarmos essa força dentro de nós, acreditando e promovendo prodígios. Tá? Mas, na verdade, a cura só vai acontecer se for o merecimento da pessoa. E a outra parte seria, porque todos nós somos médiums, entra também a potencialidade do médium, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a mediunidade de certos irmãos, ela vem combinada, tá?
com energias do próprio médium e conhecimento promovendo, por isso que Deus usa, tá? É preciso a gente tomar muito cuidado, porque há uma intencionalidade também do irmão encarnado, mas há também uma força superior que opera e utiliza. Um dos livros mais interessantes que eu li, né, foi Almas em Chamas. Aquele livro, eu comecei a ler ele, fui até o final, e eu queria terminar porque existia um grupo mediúnico, e esse grupo mediúnico era médiuns que operava fazendo coisas erradas, né? E aí o que acontecia? Eles colocavam, usavam a potencialidade do médium e pegava fogo nos lugares, né? E tinha para fazer a coisa errada. Só que a espiritualidade assistia tudo. Olha o que eu vou falar. Assistia tudo, eles não estavam sozinhos. Acontecia as coisas tudo, mas com a permissão e supervisionado pelos espíritos superiores. Aí chegou um belo dia, foi promovido o desencarne do médium. Porque os espíritos usavam todos os fluidos do médium, para vocês entenderem, né? Mas que era usado pela espiritualidade. Lembra quando nós estudamos que há necessidade dos escândalos, mas ai de quem vem o escândalo? Então havia um trabalho muito grande da espiritualidade, comandado por espíritos de alta envergadura, que saía acontecer, embora o médium, na sua intencionalidade, achava que estava fazendo, por outro lado, estava sendo coordenado por espíritos superiores para ajudar, para também que chegasse, né, ao entendimento, aquilo que era proposto para a evolução de ambas as partes. Então, esses espíritos, né, foi promovido, o médium foi desencarne, e aí começou um trabalho da espiritualidade de resgate para esse médium. Esse médium que usava por entidades da sombra para fazer um incêndio, esse médium desencarna. Esse espírito foi resgatado no plano espiritual, é a coisa mais linda do livro. E aí, nesse resgate, esse espírito que ajudava a colocar fogo, né, em casa, pegar fogo em mato, tudo, ele foi usado pela espiritualidade para resgatar os espíritos que estavam desencarnando dentro dos incêndios. Para vocês verem que tudo nessa vida, tudo, tem uma razão. Tudo. Embora eu pense que o médium está agindo sozinho, não está. O espírito acha, né, que ele está agindo sozinho, mas a espiritualidade... Só para vocês terem uma ideia, olhem do lado aí, vocês estão vendo algum espírito, vocês não estão vendo nada, eu estou vendo vocês na tela, vocês estão me vendo, os espíritos também do outro lado não conseguem ver. Eles não conseguem. E muitas vezes eles estão vendo da mesma forma que nós, porque ele tem uma certa evolução, mas não consegue, ele precisa querer, ele precisa buscar o entendimento, tá? O esclarecimento. Então, esse espírito retorna para o plano espiritual e agora é um trabalhador do Cristo a resgatar esses irmãos que desencarnam dentro dos incêndios, para vocês verem. Algo mais bonito de quando os espíritos, o Evangelho nos fala das vicissitudes da vida, os próprios espíritos falam, tá? Que todos os problemas que nós estamos passando é da atual existência, não é da outra. Então, quando nós não conseguimos, buscamos, né, as informações, aí eu vou buscar e vou estudar o infortúnio oculto e buscar todas essas informações dentro do Pentateuco para esclarecimento. Então, foi isso que Kardec e os espíritos estão nos avisando.
para que esse esclarecimento chegue, principalmente aos médicos, porque eu também posso chegar nesse ponto. Tá? E quem que é que faz? Aqueles que me cercam. Né? Como eu citei o caso, né, da menina, eu falo, nossa, aí o meu ego infla, e eu começo, e as pessoas que estão à minha volta, e daqui a pouco, se começar, pode parecer, todo mundo vai lá, vamos lá atrás, lá que esse médico lá é bom, ele vai te curar, e na verdade, quem cura é Deus. E tudo que a gente fala, né, dos prodígios, dos milagres, é o merecimento. São leis naturais. Tudo é atribuído a Deus. Ele que comanda tudo, ele que decide, embora nós estamos aqui, nós somos instrumentos. O Espírito fala assim, tem uma força que está me puxando para ele não sabe. Aquilo que sempre eu falei, né? Tem irmãos que querem afastar obsessores, a doutrina espírita não está aqui para afastar obsessores, ela está aqui para esclarecer o médico, para que esse irmão tenha esclarecimento, e aí nós vamos entender que aquele irmão que está ali, que a gente chama de obsessor, pode ser alguém muito querido nosso, e nós não sabemos. E a espiritualidade está trabalhando, né? Uma das coisas que eu queria saber, eu assisti muito isso, eu acho que eu já falei para vocês, de trabalhadores de dentro da casa espírita, ele volta e trabalha no plano espiritual, continua trabalhando. Mas que trabalho é esse que ele faz? É de assistir esses companheiros e também utiliza os mecanismos de intuição para que o espírito consiga absorver os ensinamentos do Cristo através do esclarecimento. Do esclarecimento. E aí, embora os orientais que estão lá, eles estão muito mais na frente do que nós. Mente sã, corpo sã. A nossa mente tem um poder muito grande. E aí vai cair naquilo que o Cristo falou, vós sois Deus, vós posso fazer o que eu faço e muito mais, exaltando o poder que cada um de nós temos. E que quando eu busco esses ensinamentos, eu vou clareando a minha mente, eu vou racionalizando, eu vou lutando, eu vou interpretando, e eu vou falar assim, mas agora eu estou entendendo. Os Espíritos vão falar também isso. Isso aqui é um banquete espiritual para a espiritualidade, porque o esclarecimento está chegando. Mas tem mais coisa dentro dessa parte que a gente precisa tomar muito cuidado. Aquilo que eu sempre disse, doutrina espírita, ela é luz quando ela é bem interpretada, mal interpretada, queda. Não é fácil. Voltem na fala que o Chico mesmo falava para o Emmanuel. Você vai ver, você vai encarnar e você vai ver a dificuldade que nós temos aqui. Eu entendi essa fala do que o Chico falou. E também entendi que o espírito da disciplina, o encarnado, precisa disciplinar, porque ele será submetido a vários campos de prova, a várias situações aonde ele vai ter que promover a cura do espírito, não a cura da matéria, como a lição fala dos prodígios, dos falsos profetas, que também curam. Mas o poder vem de Deus, porque ele foi um instrumento aonde ele aplicou mentalmente e exerceu essa força dentro dele e ele promoveu a cura dele mesmo. Então, quem que cura? Deus. Então, toda essa parte
que se fala dos milagres, será que é milagre ou merecimento? E se a gente for analisar, eu não vou aprofundar muito, vocês vão ver que o milagre de alguns irmãos entendem, eu faço isso, você me dá isso. E vocês acham que Deus está para essa troca? Não. Então o milagre não existe? Não. Existe o merecimento, existe a intencionalidade do Espírito, que as inteligências superiores, quando eu falo da ligação, tá? Dessas moléculas dessa célula, agem dentro do meu pensamento, da minha condição, para que se promova a cura com uma intencionalidade de evolução do espírito. Gente, a coisa é profunda. Quando mais eu leio e estudo o Evangelho, eu vou perceber que a ligação de palavra por palavra dentro do Pentateuco, de frases com frases dentro de toda a codificação desse espírito evoluidíssimo que é Allan Kardec, promove o esclarecimento com muita clareza para todos nós. Bom, vamos lá agora para o Livro dos Espíritos. É um pouquinho extenso, tá? Nós estamos lá na Justiça da Reencarnação e nós estamos na questão 171. Em que funda o dogma da reencarnação? O único dogma que nós temos, somos reencarnacionistas, os espíritos. Mas não temos rituais, não tem nada. Então, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Quando o espírito se arrepende do outro lado, gente, ele abre um campo, a espiritualidade vem, a luz chega até ele, tá? E ele consegue a ajuda do mesmo jeito. Para vocês terem uma ideia, quando eu tenho fé, eu falei, eu vou conseguir, eu vou passar, logicamente eu tenho que estudar, né? Se eu vou passar no vestibular, eu tenho que estudar, né? Então, eu creio que eu posso, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu consigo. Então, o espírito do outro lado também é a mesma forma. Há uma explosão, gente, que eles enxergam do outro lado, que quando eles veem uma explosão de luz, os espíritos congregam em cima dele e nada segura. E ele sente, tá? Ele sente essa força chegando até ele e ele consegue. E aí ele começa a se arrepender de tudo. E aí que a coisa vem. E aí nova chance, os espíritos perguntam assim, mas será? Eu sou tão devedor, será que eu vou conseguir? Olha lá a reencarnação, a justiça da reencarnação, permitindo que eu, um devedor como eu, tá, possa tirar essas sombras, vivenciar experiências. E aí, gente, pasmem. Tem espírito que pensa assim, para mim, meu Deus do céu, eu fiz tanta coisa errada, eu vou reencarnar? Será que eu vou ter que passar? Não. O esclarecimento que vem, a doutrina espírita permitiu isso, que o espírito começa a se esclarecer. Vamos dar um exemplo. Se eu matei muito, tirei muitas vidas de irmão do outro passado, eu reencarno. Agora, como um médico, vou salvar vidas. Olha como Deus é bom. Se eu desvirtuei muitos irmãos, fiz coisas erradas, falou, não, agora você vai como professor. E eu vim como professor. Estou lá dentro de uma escola, e olha que eu passo cada uma, que às vezes eu falo, meu Deus, quando será que vai chegar a minha aposentadoria? E aí a coisa está apertando. Então, cada um de nós fomos colocados, para vocês terem uma ideia, em campos de trabalho. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, se Deus pode carregar.
É a justiça das encarnações. E quando chega, gente, isso aqui que eu estou falando é tão importante, o espírito do outro lado, quando ele vê, né, a compreensão chega junto, ele se despertar, e aí ele vai compreendendo e vai permitindo, né, ele consegue se elevar, e aí ele começa a pedir a Deus, né, que Deus dê uma nova chance, e é dado a todos nós. Vai chegar um momento, tá? Esse tempo nosso que tem aqui de uma encarnação aí, que é 70, 80 anos, isso aí não é nada. Por espírito lá que fala 1.000, 2.000 anos, não tem tempo lá, gente. 1.000 anos por espírito é como 10 anos aqui para nós, talvez até menos. É de acordo com a necessidade. Deus é tão bom que deu a chance de cada um de nós reencarnando nos melhorares. Aí não vai muito longe. O espírito pode evoluir no plano espiritual, como também aqui na Terra. Mas Kardec também faz essa pergunta: qual o meio mais rápido de evoluir? Reencarnando. Tá? Continuando. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável, o castigo sem remissão? Deus não castiga ninguém. Nós castigamos nós mesmos. E é isso que o estudo, o Evangelho está trazendo para nós reflexão. Aí o Espírito falou: então eu vou ter condição? Sim, vou ter condição. Tá? Então Allan Kardec, ele comenta: todos os espíritos tendem para a perfeição, todos nós somos fadados a ser felizes, todos nós, gente, vamos reencarnar. Tem espírito do outro lado doido para reencarnar, porque ele sabe disso que eu estou falando, tá? Para vocês terem uma ideia, tem 28 bilhões de espíritos do outro lado, quase 30 bilhões, a população da Terra está chegando aos 9 bilhões, são 13 vezes mais, tá? Então, Deus lhe faculta os meios de alcançá-lo, proporcionando-lhe a provação da vida corporal. Uns vêm para provar, outro vem para espiar. E tem espírito que tem medo, né? Tem medo aí, eu preciso estudar também a porta larga e a porta estreita. A porta larga é as facilidades, e a porta estreita é as dificuldades que vêm ali que eu não quero passar. E não há limitações, tá? As limitações são condicionadas à minha pouca fé. Então, por isso que o Evangelho traz ali para nós as informações. Porque quando eu reencarno, todos aqueles espíritos, né? Que aqui não é a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho na encarnação, mas são muitas outros que vieram e estão querendo a minha vitória. Estão me assessorando em tudo para que eu tenha sucesso. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em nós existência o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Ei, gente, já vou adiantar. Os médiuns, os espíritas, a mediunidade é uma mola propulsora para que o encarnado, desde que ele trabalha a sua mediunidade com Jesus, esclarecimento, é uma mola propulsora para que ele avance mais rápido, tá? De tão devedor que nós somos. Então, é preciso a gente ter o bom senso, buscar as informações, né? E aí nós vamos ver o que o Emmanuel falou para o Chico, e o Chico recebeu muito bem o recado. O que era essa disciplina, tá? Então, não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado. Será que Deus é justo fazer isso, gente? Deus não quer isso, tá? Oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, aos obstáculos ao seu melhoramento. E pasme,
se analisar e prestar atenção, aquela palavrinha que fala dos obsessores, será que eles são obsessores mesmo? Ou são nossos professores? Então, dentro dessa organização, quando eu leio aquela parte, né? A necessidade do escândalo, mas ai de onde, quem promove o escândalo, aí eu preciso ter um pouquinho de noção e buscar todas essas informações. Quando eu comecei a ler essas partes, estudar, eu entrei em pânico, porque eu sabia da profundidade do que estava sendo falado ali. Nenhum de nós, e nem eu me excluo, portador de deficiência que sou, de quando eu falo essas partes do Evangelho, quando eu estou falando, eu chego a estremecer, porque os Espíritos sabem, você fala, mas muita coisa você não cumpre. E eu sei. Porque os escândalos é tudo aquilo que abala e promove da nossa parte ambientes ou de relacionamentos que vai trazer um certo desconforto. Mas aí a gente se aprofunda mais um pouco. Mas e quando a gente fala que tudo tem uma razão? Porque o espírito, eu não quero, mas ele é atraído. E aí nós vamos perceber que nós estamos num planeta de provas e expiação, e que todos os fatos que ocorrem nas nossas vidas está relacionado a fatores que nós desconhecemos. Então, por isso que foi dado o esquecimento do passado. Foi por isso que muitos espíritos que estão nos acompanhando conseguirão se libertar em momentos oportunos, aonde nós vamos entender que a árvore não produz frutos antes do tempo. A coisa vai indo, ela vai se aprofundando, vai se avolumando, e a coisa é tensa. Quando eu leio o Evangelho e busco as informações da profundidade do que Jesus estava falando, e que Kardec agora, junto com espíritos, preparado que ele foi, ele conseguia tirar essas informações. E quando nós tivemos no estudo, estudando, e aí vocês vão sentindo o que é que esses espíritos estão falando conosco. Né? E vai indo. A doutrina da reencarnação, isto é, consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Mas quando chega aí, como se organiza isso? É lá que entra, gente, naquelas questões que não é dado tudo ao homem saber. Ah, mas e se eu soubesse? Os espíritos muitas vezes enxergam. Mas quando também eu cheguei nessa parte que eu li, eu falei, peraí, então há grupos avançadíssimos dentro dessa doutrina que estuda, que analisa e trabalha em prol para trazer o entendimento, luz para aqueles que estão ouvindo. Então é nesse intuito que quando Kardec, lá no livro dos médiuns, tá? Eu sempre vi as pessoas falar que Kardec entrou em contato com 1000 centros espíritas. E aí ele começa, nós já estudamos lá os sistemas, tá? Os métodos e o sistema. Não é que as pessoas estavam erradas, mas os sistemas e os métodos daqueles trabalhadores da casa espírita precisariam agora, com mais sutileza, com mais observações, trabalhar e contribuírem com a doutrina do Cristo.
E aí, quando foi nessa parte, eu ouvi uma outra parte das mais belas. Ame a Deus de acordo com o seu entendimento. Kardec, quando ele faz isso, ele desfaz toda uma gama de espíritos que estava cercando ele de várias encarnações, porque dentro dele a ciência, a fé raciocinada, trazia o conceito de respeitar as limitações que cada um de nós temos. E o Cristo fez isso na hora da cruz, quando ele olha para o céu, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E a coisa se agiganta dentro do estudo para que a gente possa compreender isso, tá? Então, é a única que corresponde à ideia de que formamos da justiça de Deus, dando a cada um a condição de se libertar daquilo que prende, das amarras da ignorância, de sombra que existe dentro do seu espírito, que foi causada por ele mesmo. Então, a reencarnação agora permite que o espírito tire essa sombra dentro dele. E aí Deus nos deu Kardec, nos explicando o mecanismo de como funciona isso. Foi isso que eu vi, tá? Eu falei, meu Deus, a coisa se avoluma, se agiganta, e aí eu vou ver o que é que esse homem trouxe. E aonde nós víamos que Jesus, o nosso mestre, era o nosso modelo e guia. E eu precisava estudar Kardec para entender Jesus. E se eu não estudar, eu não vou entender. Doutrina espírita sem Jesus, eu não consigo avançar. Eu não avanço. Então foi aonde Jesus falou, enviarei um outro Consolador, e esse ficará com vocês, e explicará muito melhor do que eu falei. E Kardec vem, codifica a doutrina, faz os questionamentos para os espíritos traz as informações necessárias para mostrar para nós que Jesus é mesmo o nosso caminho e que Deus é todo amor e justiça e que a reencarnação é a prova que cada um de nós podemos nos transformar. Hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E assim vai indo, tá? Então, o homem que tem consciência da sua inferioridade, aure e consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os desertos eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços dado, lhe será conquistá-lo. Tá? Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho a experiência do que já não mais pode tirar o proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. Tudo que eu adquiro de conhecimento fica, eu não levo nada, mas tudo que o meu espírito, que sabe, a mesma coisa eu me perguntei, da onde eu tirei todo esse conhecimento dentro da doutrina espírita? Eu trouxe de outras encarnações. Não adianta você falar de doutrina espírita para uma pessoa que ele não sabe o que é. Tá? Então, os espíritos do outro lado também, ele vem. Não adianta eu querer dar uma de psicólogo para ele, de falar de ideias moralistas, porque eu não sou. Né? Mas, quando eu dou esse conhecimento e me enxergo que eu também sou um espírito encarnado, devedor do que sou, e estou lutando contra as minhas imperfeições, o espírito que me assiste vai entender as dificuldades. Tem espírito que se abraça, tá, gente? Ele olha para nós e não é sentir pena, ele sabe, né, que as coisas não vão ser fáceis para mim. Ele sabe.
né? E a espiritualidade quer. Aí quando eu vou lá para a porta estreita e a porta larga, é mais ou menos ali para vocês terem uma ideia da profundidade que é isso daqui, tá? E aí o espírito tem que entender como funciona, tá? Então, o espírito, essas vezes não ficam perdidos, o espírito a utilizará em nova existência. Nada se perde, gente, nada. Então, a reencarnação é lei universal vigente em todos os mundos habitados, em todos, tá? E como tal, é imutável. O espírito anima quantos corpos precisar para seu despertamento espiritual, eu não sei quantas reencarnação. Quando eu olho para mim hoje, se eu nunca consegui ler aqueles livros de reforma íntima, eu nunca consegui. Eu comecei a ler, quando eu vi, falei, meu Deus, isso aqui eu não consegui. Então, quer dizer, eu vou precisar de mais umas 1.000, 2.000 encarnação aí para tentar melhorar, porque a coisa tá, é tensa. Então, a reencarnação mostra a justiça de Deus, proporcionando a todas a mesma oportunidade. Todos nós, gente. Uns vão mais rápido, os outros vão atrás. Se não for nesse planeta, vai no outro, tá? Tem espíritos. Muita gente não prestou atenção, mas quando foi ali o encontro da mãe do André Luiz e ele no plano espiritual, a mãe dele estava em outro mundo. Aí tem gente que pergunta, mas como funciona isso? Jesus pode estar em qualquer canto do universo, a gente vai explicar sobre isso, ele consegue irradiar aqui. Para vocês terem uma ideia, a coisa é bela, tá? O espiritismo é a coisa mais bela, né, que a gente tem. Se a gente estudar, se a gente analisar, a gente vai ver que a ação de Deus sobre nós e de Jesus é muito grande. Basta ver quando chove, a gente não sente aquela leveza, né? O tempo mudou, a gente sente, os raios solares estão em constante, né, vibração, emitindo no meu corpo, né, sentindo essa radiação de acordo com o meu padrão de vibração. E isso aí foi condicionado conforme várias encarnações do espírito, ele vai aprendendo a absorver essas energias. E isso é para todos, tá? E nós aqui também na carne, também a gente tem os mecanismos, tá? A mesma coisa para a gente entender, se tem uma pessoa tá ali negativa, encosta perto dela se ela tá ali negativa, você vai ficar negativo da mesma forma que ela. Encosta perto de uma pessoa que vibra numa intensidade melhor, o que você sente? Você vai sentir aquela energia boa, tá? Para vocês terem uma ideia de como que funciona isso. Bom, a descrédito de alguns em relação a essa lei não altera a sua vigência, visto que uma lei eterna fundamentada por Deus não vai deixar de ser lei, porque é um punhado de espíritos nela que não acredita. Tem muitos espíritos que não acreditam, gente. Encarnado, muito. Tá? E muito. E muitos espíritos também, se eu entrar para explicar para vocês que é aquilo que, quando a gente viu lá os métodos do sistema, tem que prestar muita atenção no que ele está falando. Porque do mesmo jeito, tem espírito que está parado numa época que ele não consegue, é tipo uma mente fixa, tá? Ele não consegue. Eles perguntam, né? Me ajuda, me tira dele, ele não consegue, porque no plano espiritual é pensamento, tá? O espírito, ele pensou, pum, ele está lá. Ele tem raiva, ele está lá junto da pessoa, ele não consegue desvincular daquilo. Então, a encarnação é um mecanismo que foi dado para adensar. E as mediunidades também, o trabalho mediúnico, ela tem essa funcionalidade para quando o médium que estuda, ele vai, filtra, tá? Ele recebe aquele choque mediúnico e facilita, junto com o diálogo com o orientador ali, e a hora que retorna para o plano espiritual, a espiritualidade vem e ajuda esse espírito, tá? Se bem que é isso que está acontecendo agora conosco aqui. E quem vai ouvir depois também isso, no Livro dos Espíritos, ou perdão, no YouTube, vai sentir que todas essas colocações, né, toda essa explicação
vai ser de grande valia para o espírito entender os mecanismos. Por isso que eu tenho que estudar. Tem situação que, mas eu vou estudar o livro dos médiuns, eu não sou médium, tá? Mas aquele que vai na casa espírita que acha que ele tem que desenvolver mediunidade ele não desenvolve, ele se educa. Todos nós somos médiums, tá? É preciso educar essas mediunidades, tá? Então, por alguém não acreditar que a água sacia a sede, é um benefício para a vida. A água não vai deixar de existir para ele. Ela corre a seu percurso, sempre fazendo o bem que Deus determinou. Tudo, gente. Nada estamos sozinhos. Deus está no comando de tudo. Jesus, ele continua nos envolvendo, né? Ele continua, não nos deixa só um minuto. A espiritualidade superior vem, nos assiste nesse momento, estão nos envolvendo esses companheiros. É tipo um banquete espiritual mesmo, tá? Os nossos lares, nesse momento, a espiritualidade se aglutina ali dentro, né, nos envolvendo em cada canto, e os espíritos vão bebendo essa água que vai saciar a sede. Ele precisa saber, ele precisa conhecer, que é isso que Kardec está falando. Somos espíritos que estamos encarnados e estamos com muitos espíritos desencarnados que precisam ser orientados. Então, é por isso que essa doutrina espírita vem nos esclarecer acerca da relação que há o mundo material com o mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade superior envolva todos os nossos lares, envolva todos esses irmãos, esses companheiros espirituais que estão conosco, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolvê-la a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de tudo sempre. Graças a Deus.